Fala galera do terceiro C&D. Então no início desse vídeo eu vou só instruir vocês, né? Que nessa semana aí do dia 9 ao dia 15 de novembro nós faremos uma atividade que irá compor o portfólio de vocês. Caso de física aí é só você clicar em portfólio de física. Você vai visualizar primeiro a atividade aqui no PDF. Então essa é a atividade, né? Pensando as ciências na dúvida de vocês, com duas perguntinhas aqui no final. Vocês vão acessar, ler o textinho aqui curioso, responder as atividades, tirar foto da resolução, e aí depois vocês vão clicar aqui na atividade para o portfólio. Depois de ter tirado as fotos, né? Vai digitar o seu e-mail, vai colocar aí o seu nome completo, e vai adicionar um arquivo e depois enviar o formulário, certo? Mas nesse vídeo de hoje, na verdade, eu vou corrigir aquelas atividades da semana passada, e eram essas atividades, né? Atividade de revisão aí de um conteúdo que nós estávamos estudando, que é as características do vetor, indução magnética, o campo magnético em fios e espiras circulares. Então, tinha aí a primeira questão, que é apenas de representação. Então, represente os vetores indução magnética B1 e B2 em um ponto P, quando as correntes I1 e I2 percorrem os condutores 1 e 2 nos seguintes casos. Então, na verdade, é para representar o vetor, né? Considerando o sentido da corrente ali. Então, a gente vai considerar a convenção ali do livro didático. Então, por exemplo, quando é um círculozinho com um pontinho no meio, qual que é a convenção adotada? É que a corrente, nesse caso aqui, está saindo do papel e vindo da nossa direção, né? Enquanto que quando é uma bolinha com a cruz, significa que a corrente, então, o sentido dela é entrando ali no papel. Então, aqui a corrente está saindo e aqui a corrente está entrando. No fio 1, a corrente entra no papel. No fio 2, a corrente sai do papel. E como que eu represento, então, o vetor indução magnética? Lembra que o vetor ele é uma seta, né? Então, quer dizer, vai ter um campo magnético gerado pelo fio 1 e um campo magnético gerado pelo fio 2. E eu preciso representar esse campo através de um vetor. Esse vetor é aquela seta, né? Então, como que eu uso isso? Eu uso a regra da mão direita. Então, a gente vai aqui para o quadro branco, depois eu venho aqui e represento para vocês. Para a gente simular a regra da mão direita ali no quadro branco e ficar melhor de compreender. Então, nós temos a representação lá da letra A, aqui no quadro, né? E eu coloquei aqui para a gente lembrar. Então, a cruzinha no meio do círculo é entrando, né? O sentido é entrando no papel. E com a bolinha no meio é saindo. E é esse sentido do meu polegar, né? Meu polegar, pela regra da mão direita, deve possuir o mesmo sentido da corrente. Então, no caso do fio 1, como que o meu polegar vai ficar? Ele vai ficar entrando aqui no quadro, né? Então, na direção do quadro. Os outros dedos me mostram aí as características do vetor indução magnética. Então, como os outros dedos da minha mão fazem assim, né? Então, eu posso desenhar uma setinha aqui, ó. Mais ou menos assim, nessa direção. Essa seria, então, esse seria o vetor indução magnética B1. Quer dizer, a direção e o sentido do campo magnético gerado pelo fio 1, pela corrente que passa no fio 1. No fio 2, o sentido da corrente é saindo. Então, o meu polegar fica saindo do papel e os outros dedos da minha mão, ó, vão indicar o sentido da corrente. Então, em cima aqui do ponto P, o sentido seria mais ou menos esse, né? Claro que é uma direção meio que aproximada aí por nós. Então, esse seria o B2, quer dizer, seria a direção e o sentido do campo magnético gerado pela corrente que passa pelo fio 2. Então, no fio 2, o campo faz assim, né? Então, ele faz assim, então aqui nesse ponto é como se estivesse puxando para baixo, né? Meio desvio. E no fio 1 está assim, então o campo magnético aqui está nesse sentido, ó. E aí, passando pelo ponto P, o sentido seria esse. Na letra B, a mesma situação, né? O mesmo esquema, só muda ali a posição. Então, na letra B não tem o ponto P, né, gente? Então, eu vou adotar o ponto P numa posição semelhante à da letra A.
e vou representar então o vetor de indução magnética considerando isso. Fazendo o esquema aqui no quadro então, olha só, coloquei o ponto P aqui, né? Ele não tem lá na letra B, eu estou adotando essa posição. E a corrente em ambos os fios é saindo do papel. Então, se eu colocar aqui na minha mão direita em cima, esses outros dedos da minha mão indicam que o campo magnético está nessa direção, né? No sentido anti-horário, né? E no sentido anti-horário, quando eu passo lá no ponto P, ó, em cima do ponto P, então o sentido seria mais ou menos esse aqui, né? A corrente gerada ali pelo fio 1. Então, V1. Já o fio 2, se eu repetir o processo, meu polegar indicando o sentido da corrente, né? Saindo, os outros dedos também vão indicar a mesma direção, mas quando eu represento aqui, ó, o campo magnético está circulando, como se fosse um movimento circular aqui. Se eu passar ali em cima do ponto P, é como se o campo magnético estivesse puxando o ponto P para baixo, né? Meio de esgueira também. Então, coloco o B2. B é o símbolo que representa o vetor, né? E aí essa seria a direção e o sentido. A intensidade só é possível determinar com os valores da corrente e da distância, né? Do ponto P em relação aos fios lá. Na letra C, nós temos aqui só uma mudança na perspectiva, né? Aqui nós estamos vendo os fios, na A e na B, como se estivesse vendo o fio de cima, né? Visto de cima ali. Já na letra C e na letra D, a gente está vendo os fios de lado, então a gente vê o comprimento do fio aqui, né? E o sentido da corrente do fio 1 e do fio 2. Então, representado aqui no quadro branco, nós temos agora que o sentido da corrente no fio 1 é para cima. Então, agora o meu polegar vai ficar para cima, né? E aí, o sentido do vetor indução magnética agora, ó, ele vai bater no quadro, né? Então, não tem como representar ele através de uma seta, porque essa seta ela está entrando aqui no quadro. Então, se eu for representar o sentido do vetor indução, eu vou ter que usar essa simbologia. Então, o polegar no sentido da corrente e os dedos estão batendo no quadro, entrando no quadro. Então, o vetor indução magnética aqui, ó, V1, ele está entrando no quadro e a representação é essa. Se eu pego ali o fio 2, coloco o meu polegar na direção da corrente, os meus dedos também estarão batendo no quadro ali do lado do ponto P, né? E em cima do ponto P. Então, o B2 também é entrando no quadro. Então, nós temos dois campos aí magnéticos com a mesma direção e mesmo sentido, né? Então, eles estariam ali contribuindo para fortalecer o campo magnético nesse ponto, quando nós temos ali direções de correntes contrárias, sentidos, né, contrários da corrente. Na letra D nós temos uma situação parecida, né, de fio 1 e fio 2, mas o ponto P você percebe que é aqui do lado de fora, né? Ali na letra C, o ponto P estava entre os dois fios, enquanto na letra D o ponto está à direita dos dois fios ali. Então, representando o esquema aí no quadro, mais uma vez, né? Aplicando a regra da mão direita, no fio 1, polegar no sentido da corrente, os meus dedos lá no ponto P, né? Quando se eles esticassem lá no ponto P, estaria entrando no quadro. Então, o campo magnético gerado pelo fio 1, lá no ponto P, puxa no sentido do quadro. E aí eu posso representar aqui, então, de forma semelhante àquela da letra C. Né? Entrando. Já no fio 2, se eu viro o meu polegar no sentido da corrente, lá no ponto P, os meus dedos eles estarão saindo do quadro, né? E aí, saindo do quadro, a representação é essa. Então, eu faço ali uma bolinha com um pontinho no meio e indico aí que é o B2, o campo magnético gerado pela corrente que passa pelo fio 2. Aquela primeira era para fazer apenas isso, uma representação do vetor indução magnética. E nessa segunda, nós temos uma situação que é para calcular também a intensidade, né? Então, dois condutores retos, paralelos e extensos, conduzem correntes dos sentidos opostos e intensidade igual, né?
intensidade de corrente elétrica igual a 100 amperes. Então, I1 e I2, né, a corrente do fio 1 e a corrente do fio 2. Determine a intensidade do vetor de indução magnética no ponto P. Bom, lá no ponto P, né, nós sabemos que existe uma influência aí de dois campos magnéticos, um gerado pelo fio 1 e outro gerado pelo fio 2. Então, para eu calcular a intensidade do vetor de indução magnética no ponto P, eu preciso calcular a intensidade de cada um dos campos e depois decidir se eles estão se ajudando ou se um atrapalha o outro, para eu saber se eu somo ou se eu diminuo os seus valores, né? E aí, para isso, eu vou aplicar a regra da mão direita, igual a gente exercitou no exercício 1, tá certo? Então, tirando os valores aqui, nós temos as intensidades, que é de 100, nós temos a constante de permeabilidade magnética no meio, né? Que é essa de 4π vezes 10 elevado a menos 7, e nós temos ainda as distâncias. Então, perceba que a distância do ponto P em relação ao fio 2 é de 10 metros. E a distância do ponto P em relação ao fio 1 é de 11 metros, né? Não é de 1 metro. 1 metro é a distância entre os dois fios. Mas a distância do ponto P até o fio 1 são os 10 metros mais esse 1 metro. Então, a distância é de 11 metros. Bom, sabendo da distância, agora basta eu calcular a intensidade através daquela fórmula que nós conhecemos. Então, esses são os dados, né? As correntes, a distância, que eu chamei de D1 e de D2, né? Do fio 1 e do fio 2, de 11 metros, e aquela é a fórmula quando se trata de fios retilíneos. A diferença é que aparece ali o número π na fórmula, né? Então, se eu quero calcular lá no fio 1, eu vou chamar aqui de B1, que vai ser igual a constante, que é essa, né? 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes a corrente, que é de 100 amperes, mas eu já vou escrever esse 100 em forma de potência, para facilitar os cálculos ali. Então, eu vou escrever o 100 como 10 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 10 ao quadrado, dividido por 2πr. Esse r é a distância, né? Como eu estou no fio 1, a distância é de 11 metros. Então, vai ficar 2π vezes 11, né? O que eu posso fazer? Posso cortar o π com π, posso ainda simplificar o 4 com 2. 4 dividido por 2 é 2. E aqui eu faço multiplicação de potência de mesma base. Conservo a base e somo os expoentes. Menos 7 mais 2, menos 5. O que vai ficar sobrando aqui ainda é aquele 11, né? Então, eu tenho 2 11avos vezes 10 elevado a menos 5. E, por enquanto, eu vou deixar assim mesmo. Porque lembra que eu preciso calcular a intensidade do outro campo magnético? Do campo gerado pelo fio 2? Então, eu vou calcular aqui esse campo gerado pelo fio 2 e depois eu verifico o que eu preciso fazer ali, se eu preciso somar ou se eu preciso diminuir. Então, a constante é a mesma, 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes a corrente, 10 ao quadrado, dividido por 2π, vezes a distância, que é 10. Então, eu vou ter aqui que o B2, corto de novo π com π, posso fazer ainda aqui 4 dividido por 2, que é 2, multiplicação de potência de mesma base, né? Vai ficar 10 elevado a menos 5, dividido ainda aqui por 10. Mas esse dividido por 10, eu posso fazer aqui uma divisão de potência de mesma base. Né? Ou não, né? Porque eu deixo a potência aqui 10 elevado a 5 mesmo e só simplifico isso. Então, vai ficar aqui 1/5, né? Simplificando aqui por 2 e aqui por 2, fica 1/5 vezes 10 elevado a menos 5. Não está na forma de notação científica, né? Mas eu vou deixar aqui a potência de mesma base e mesmo expoente para já facilitar uma soma ou uma subtração que eu preciso fazer.
Então, se nós voltarmos lá na figura, voltando lá na figura do exercício, nós temos aqui que as correntes, elas têm sentidos diferentes, né? A do fio 1 é para a direita e a do fio 2 é para a esquerda. Então, representando isso aqui no quadro, vou desenhar aqui, né? Esse aqui é o fio 1, aqui o fio 2, com a corrente, e o ponto P lá embaixo. Então, esse aqui é o fio 1, e esse aqui é o fio 2. Por que eu preciso representar? Para eu utilizar a regra da mão direita, né? Então, no fio 1, o polegar indicando o sentido da corrente, no fio 1, o campo magnético está entrando no quadro, né? A simbologia de entrando é essa daqui, ó. Então, esse é o sentido do vetor 1. Desse aqui que nós calculamos, ó. Do vetor 2, né? Nós colocamos aí a mão direita de novo e os meus dedos ali vão indicar, ó, lá no ponto P, o campo está saindo, né? Os meus dedos estão saindo lá, ó, indo na direção da tela. Então, aqui esse seria aqui o sentido do vetor 2. O que isso significa? Que tem um vetor entrando, né? Tem um campo puxando para o quadro e tem outro campo empurrando. Então, eles estão fazendo forças ali, ó, em sentidos diferentes. Quer dizer que um está diminuindo a força do outro. É daí que eu decido ali, então, que eu terei que diminuir os valores dos campos magnéticos. Então, eu tenho que fazer um menos o outro. Se eu for fazer um menos o outro, tem que fazer o maior menos o menor, né? Quem é o maior? 2 dividido por 10 ou 2 dividido por 11? 2 dividido por 10 é maior, né? Então, esse 1/5 é maior, eu vou ter que fazer, então, B2 menos B1. Ou seja, eu vou ter que fazer 1/5 de 10 elevado a menos 5 menos 2/11 de 10 elevado a menos 5. E aqui não tem jeito, né? Eu vou ter que fazer uma subtração aqui de fração. Então, eu vou ter que fazer assim, ó, B2 menos B1. É como se eu tivesse que fazer só isso aqui, ó. 1/5 menos 2/11 de 10 elevado a 5. Então, como que eu faço aí? Subtração de fração. Vou fazer aqui separado, né? A subtração de fração lá. Então, 2/5 menos 1/5, né? Menos 2/11, a gente pode fazer assim, ó. Primeiro eu tenho que escrever no mesmo denominador, né? Ou então eu posso fazer assim, ó. 11 vezes 1, 11, né? 5 vezes 2, 10. Então eu faço 11 menos 10, é 1. E multiplico os dois aqui de baixo. Então 5 vezes 11, 55. Então é 1/55. Daí eu faço na calculadora, né? Quanto aí? 1 dividido por 55 vai dar 0,018. Vou jogar bem na tela para vocês aí. E cabe. Então, isso aqui vai ser igual a 0,018 vezes 10 elevado a menos 5. Bom, se a gente quiser escrever aí em forma de notação científica, então é só mudar a vírgula de posição. Eu ando com a vírgula aqui 2 casas, então vai ficar 1,8 vezes 10. E aí eu diminuo aqui 2 no expoente, né? Faço menos 2 aqui no expoente. E aí vai ficar elevado a menos 7. Tesla, né? A intensidade. Então essa é a intensidade. Perceba como foi importante determinar o sentido dos campos magnéticos para eu saber se eu somava ou se eu subtraía aquelas intensidades que eu tinha calculado. Então, essa era a segunda questão
divisão aí de intensidade de campo magnético gerado por um fio retilíneo. E na terceira nós temos essa situação, né? Uma esfera condutora de raio 30 centímetros é percorrida por uma corrente elétrica de intensidade 2 amperes no sentido anti-horário. Uma outra esfera de raio 15 centímetros é concêntrica e a anterior e está situada no mesmo plano da primeira. Determine a intensidade e o sentido da corrente elétrica que, percorrendo a segunda esfera, anula o vetor indução magnética resultante no centro do sistema. Para determinar o sentido, a intensidade e o sentido da corrente elétrica que, percorrendo a segunda esfera, anula o vetor indução magnética resultante no centro do sistema. Então, para anular, o que eu preciso? Eu preciso de um vetor indução magnética que tem a mesma intensidade da outra esfera, né? Mas apenas com sentido diferente. Então, eu preciso determinar primeiro qual é a intensidade do vetor indução magnética gerado por essa esfera externa aqui. Quando eu calcular, eu já sei que essa intensidade do vetor tem que ser a mesma para a esfera interna. Porque aí, se o da esfera interna possuir ali um sentido contrário, quando eles têm a mesma intensidade, mas sentidos contrários, eu tenho que diminuir, assim como eu fiz lá no número 2, e diminuindo vai dar zero, né? Vai anular. Então, o esquema é o seguinte. Primeiro, calcular o vetor de indução magnética gerado pela esfera externa. Para isso, então, eu tirei os dados ali, joguei no quadro branco. Nós temos que a esfera externa, a corrente é de 2 amperes, o raio é de 30 centímetros, mas na fórmula eu preciso colocar em metros, né? Então, aqui eu estou dividindo por 100. Dividir por 100 é o mesmo que multiplicar por 10 elevado a menos 2. E é melhor trabalhar com potência para facilitar os cálculos na hora de simplificar lá na fórmula, né? Então, aqui seria mais simples multiplicar por 10 a menos 2. Calculando o campo, lembra que agora nós estamos falando de esfera, né? Então, a fórmula agora não tem o π, é só o 2R. Então, o vetor de indução da esfera externa, que eu chamei, vai ser aquela constante, que é 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes a corrente, que é de 2 amperes, dividido por 2 vezes a distância, que é de 30, vezes 10 a menos 2. A corrente da esfera externa, né, o campo magnético, a intensidade dele vai ser. O que eu posso cortar aqui e simplificar? Eu posso simplificar aqui o 2 com 2, certo? Posso ainda simplificar aqui a potência de mesma base, fazer a divisão. E ainda posso usar esse 30, né, como sendo assim, ó. Posso tirar esse zero aqui, escrever o 30 vezes 10 elevado a menos 2. Em notação científica, vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 1, né? 30 vezes 10 a menos 2 é o mesmo que 3 vezes 10 a menos 1. Que aí eu tenho aqui 4π sobre 3. E aqui eu faço a divisão de potência de mesma base, conservo a base e diminuo os expoentes. Menos 7 menos 1 vai ficar menos 6 por causa do jogo de sinal, né? Menos 7 menos 1 fica menos 7 mais 1, que dá menos 6. Por isso que eu isso aqui. Então, essa é a intensidade do vetor de indução magnética daquela esfera externa. A intensidade do campo magnético gerado pela esfera interna precisa ser igual a esse. A diferença é que ele tem que ter o sentido contrário. Então, eu preciso determinar ali o sentido desse vetor de indução magnética, né? Então, eu vou ter que voltar na figura e aplicar a regra da mão direita para eu determinar ali o sentido.
Se eu voltar na figura do exercício, nós temos que o sentido é anti-horário, né? Na espira externa. Então, para determinar o sentido do campo magnético, lembrando que aquele é o sentido da corrente, então nós temos uma espira externa, né? Cujo sentido da corrente é esse. Anti-horário, né? Se eu aplico a regra da mão direita, então aqui no centro da espira, os meus dedos vão estar saindo, né? Então aqui, o sentido do vetor indução é esse. Ou seja, na espira interna, o campo magnético precisa ter esse mesmo valor, só porque, ao invés de ele estar saindo, né, lá na espira interna, o sentido dele tem que ser esse, ó. Eu vou chamar de BI, né, o vetor de indução ali da espira interna, de BI o da espira externa. Então, o valor tem que ser igual ao do BE, mas o sentido tem que ser contrário, porque um puxa para dentro e o outro puxa para fora, um anula o outro. E aí eu vou usar a mesma fórmula, substituir os valores para encontrar, então, a intensidade da corrente elétrica e depois determinar o seu sentido. Daí nós vamos ter essa situação. Na esfera interna, o que nós não temos é a corrente, porque nós precisamos determinar o valor dela. Mas o raio da esfera interna, que é a menor, é de 15 centímetros, enquanto o da externa era 30, né? E a constante é a mesma. Então, eu vou substituir esses valores naquela forma. Lembrando que o que nós temos aqui? Qual é a condição que nós temos? O campo magnético que dessa esfera interna, ele precisa ser igual ao da esfera externa. E nós calculamos o da esfera externa, né? É de 4/3, 4π sobre 3, vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. Então, agora eu vou substituir todos esses valores aqui na fórmula. O valor do campo é esse, 4π sobre 3, vezes 10 elevado a menos 6. A constante é 4π vezes 10 elevado a menos 7. A corrente eu quero determinar ela, então eu não conheço. Dividido por 2 vezes o raio. Então, 2 vezes 15 vezes 10 elevado a menos 2. Bom, né, parece grande, mas como aqui nós temos uma igualdade, eu posso fazer um monte de simplificações de um lado e do outro. Desde que eu simplifique quem está em cima com quem está em cima ali, né? Quem está embaixo com quem está embaixo, e assim também. Né? Do mesmo lado da igualdade, eu posso simplificar em cima e embaixo, em cima e embaixo. Então, em termos práticos, né? Eu posso cortar aqui, por exemplo, 4π com esse 4π, porque os dois estão em cima e em lados opostos da igualdade, né? Tem uma igualdade aqui, ó. Ali em cima eu já não posso mais simplificar aqui de uma forma simples, né? Para explicar para vocês. Mas aqui embaixo eu posso cortar aqui e simplificar por 3. E simplifico 15 por 3 também, vai ficar 5, né? E vai ficar 5. Então, depois dessa primeira simplificação, nós vamos ter isso aqui, ó. Nós vamos ter 10 elevado a menos 6 do lado de cá, porque o resto eu já cortei. Aqui eu vou ter 10 elevado a menos 7 vezes I, dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 2. Já deu uma melhorada boa, né? Eu resolvo isso multiplicando cruzado. Então, coloco 1 aqui embaixo. Quando eu multiplico cruzado, vai ficar, então, 10 elevado a menos 7 e 2 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 6, né? Multiplico esse com esse e esse com esse. Simplifico o que der. 10 elevado a menos 7 e é igual a 2
vezes 10. E aí eu somo os expoentes, né? Menos 2 mais menos 6, menos 8. Passo aquela potência dividindo, vai ficar aí igual a 2 vezes 10 elevado a menos 8, dividido por 10 elevado a menos 7. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 10, divisão de potência, menos 8 menos 7, vai dar menos 1. Isso aqui é o mesmo que 0,2 amperes, né? Então, essa é a intensidade da corrente. Qual tem que ser o sentido dela? O sentido tem que ser contrário ao da corrente que passa pela esfera externa, né? Então, lembra que essa aqui é a corrente externa? O sentido da corrente da esfera interna tem que ser o contrário. Para o sentido do campo também tem que ser o contrário. Então, vai ter que ser assim, né? No sentido horário. Essa aqui é a corrente da esfera interna, né? Vou chamar de I. A intensidade é essa, ó. Intensidade. E o sentido é esse, ó. O sentido é horário, né? Esse é o sentido. Então, essas são as atividades de revisão. Uma boa semana para vocês e bons estudos.